Dados todos os nossos recados, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós continuamos hoje a nossa série de pregações no livro de Lucas, estudando a vida de Jesus, como nos contou Lucas, e aprendendo com o mestre. Então, Lucas capítulo 15, nós continuamos hoje aquilo que nós começamos na semana passada. Semana passada eu comecei o capítulo 15, falando das duas primeiras parábolas. Hoje nós continuamos com a última parábola do capítulo 15. Aliás, daqui para frente, nós temos uma série de parábolas de Jesus. Então, nós vamos ficar bastante nas parábolas de Jesus. Então, Lucas capítulo 15, nós lemos a partir do versículo 11. Lucas 15, versículo 11, eu creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquele lugar, daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha nos abrir o entendimento e nos iluminar, Pai, através do seu Espírito, para que possamos entender a sua palavra. E que a tua palavra, Pai, venha trazer transformação nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na última semana, então, nós começamos no capítulo 15 a falar
sobre essas parábolas. Nós falamos na última semana sobre a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. Agora Jesus ele vai continuar, porque eu fiz essa quebra e parece que tem uma quebra aqui, mas não tem. Isso aqui é tudo no mesmo dia, no mesmo contexto. E para a gente poder entender isso aqui, a gente precisa entender o porquê Jesus está contando parábolas. Se você se lembra da semana passada, se você voltar comigo, você deixa sua Bíblia aberta, no versículo 1, você vai lembrar que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, a gente precisa entender o contexto dessa passagem para a gente poder interpretar essa passagem, porque senão a gente vai cair em algum tipo de erro de interpretação. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos dois grupos, mais uma vez. Nós temos os pecadores, que são os publicanos, as prostitutas, aquelas pessoas com que Jesus se envolvia durante o seu ministério, que os fariseus olhavam para eles e falavam: por que ele se envolve com esse tipo de gente? Então a pergunta dos fariseus é essa: por que ele se envolve com esse tipo de gente? Para responder a essa pergunta, Jesus conta 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, que a gente estudou na última semana, e da moeda perdida, que é uma parábola do amor escandaloso do pastor que vai atrás da sua ovelha, que carrega nos ombros, e tudo aquilo que nós vimos. Aí ele vai contar uma terceira parábola, para chocar mesmo o ouvido desses fariseus, desses doutores da lei, que vai agora não apenas ser endereçada aos pecadores, aquela multidão que o escuta, que o acompanha, que está atrás de Jesus, porque Jesus é aberto aos pecadores, mas também vai ser endereçada a eles. Porque nessa parábola nós temos 2 figuras, ou 3 figuras, porque nós temos o pai e 2 filhos. Então, nessa parábola aqui, Jesus ele vai deixar basicamente uma pergunta agora para eles. Os pecadores, eles não são apenas bem-vindos, mas eles serão muito bem recebidos. Agora, a pergunta que fica para vocês, fariseus, é esta: se vocês vão entrar na festa e se alegrar com aqueles que se arrependeram e foram restituídos ao Pai. Então, Jesus ele está agora falando para as 2 multidões, para os 2 grupos que estão ouvindo. Lembra, isso aqui é muito importante, a gente entender o contexto. Os fariseus que se achavam justos, e nós temos os pecadores, aquelas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, que a sociedade olhava e já dava um rótulo: vocês são os pecadores, vocês não têm acesso a Deus, vocês não podem chegar a Deus, porque Deus não se relaciona com vocês. Agora, vocês, fariseus e mestres da lei, vocês que obedecem à lei, vocês que obedecem aos costumes judaicos e tudo isso, vocês são bem-vindos. Por quê? Porque vocês fazem por onde merecer estar na presença de Deus. Então, o que Jesus vai apresentar aqui para nós, através da parábola do filho pródigo, tão conhecido como filho pródigo, é alguma coisa completamente diferente, radicalmente diferente do que aquela cosmovisão, a cosmovisão do mundo deles permitia. Porque na cabeça deles, homens como cobradores de impostos, homens como publicanos e etc., não podiam ter acesso a Deus, porque eram pecadores. Deus nunca os escutaria. Agora, homens como fariseus, mestres da lei, são homens que têm que ter o favor de Deus, que merecem, que Deus tem que abençoá-los, porque eles fazem por merecer. Então, isso tem que ficar na cabeça de vocês. E o meu convite para vocês essa noite é tirar a sua cabeça pós-moderna do século 21 e colocar a cabeça de um judeu do 1º século, para poder entender a parábola de Jesus. Porque ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, Jesus, ele ensina através de parábolas. Jesus ensinava de uma maneira muito simples, sim, de uma maneira muito simples, para as pessoas que entendiam o contexto, a sua cultura e tudo que Jesus vivia. Para nós, demanda muito trabalho entender as parábolas de Jesus, porque nós não vivemos na cultura que Jesus vive, nós não falamos a língua que Jesus falava,
e nós não estamos no primeiro século. Então nós precisamos agora tirar a nossa cabeça, porque muitas vezes nós entendemos e lemos a Bíblia com a nossa cabeça do século 21. E a Bíblia não foi escrita com a nossa cabeça. Então eu quero convidar você agora a deixar os seus pressupostos pós-modernos de lado e entrar no mundo de Jesus. Então, a primeira pessoa que Jesus agora ele vai endereçar a sua parábola é os publicanos, os pecadores, aquelas pessoas desfavoradas à sociedade. E ele vai falar de um filho. E aliás, quando nós falamos nessa parábola, e aí a NVI que traduziu, colocou um subtítulo aqui, a parábola do filho perdido. E eles fazem isso basicamente para combinar, porque a primeira, a parábola da ovelha perdida. A segunda, a parábola da moeda perdida. A terceira, a parábola do filho perdido. Mas se você entrar nessa parábola e você imaginar aqui, ou você assumir isso aqui, que a NVI está te colocando, a parábola do filho perdido, a gente sempre foca em um filho, como se existisse um filho perdido. Mas o que Jesus vai deixar muito claro para nós nessa passagem aqui, é que essa passagem não está ensinando que existe um filho bom e outro filho ruim, que existe um filho perdido e outro filho que nunca saiu de casa. Essa parábola vai nos ensinar que existem dois filhos perdidos. Dois filhos que precisam da graça e do amor do Pai, que nenhum é melhor do que o outro. É isso que Jesus vai nos ensinar aqui, essa noite, através dessa parábola. Então, a partir do versículo 11 até o versículo 24, nós temos Jesus ensinando, falando sobre o primeiro filho, o filho mais novo. E aí o filho mais novo, ele chega para o pai e ele pede para o pai, pai, me dá a minha parte da herança. Me dá a minha parte da herança. E aí a gente lê algumas histórias da Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs. A gente olha umas coisas assim, e a gente só passa por cima e não para pensar o que a Bíblia está nos dizendo com relação a isso. Porque se você parar para pensar agora, até mesmo na nossa cultura, se você chega para o seu pai vivo, e você chega para o seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Seu pai é um homem rico, um homem de posses, e você não está naquela pindaíba, né? Não está muito legal. Já sei o que eu vou fazer. Vou pedir a minha parte da herança para o meu pai. Pai, eu quero o que é meu por direito, eu quero a minha parte da herança. O que você está falando para o seu pai? Qual o tipo de mensagem você está mandando para o seu pai? Vou traduzir a sua mensagem para o seu pai. Eu desejaria que você estivesse morto. Mas como você não está, tem como você me dar logo o que eu quero? Porque o meu relacionamento com você é um relacionamento comercial, de troca. Eu não estou nem aí por ser seu filho. O meu relacionamento com você é o seguinte, eu estou te esperando morrer, já faz uns 10 anos, e você não morre. Então me dá logo o que eu estou precisando, e eu quero sumir. Agora você imagina essa mensagem, na nossa sociedade já é ofensivo, certo? Mas nossa sociedade é uma sociedade marcada por filhos que não amam os pais, por filhos que não obedecem aos pais. Agora você volta para o primeiro século, numa sociedade patriarcal, que é a sociedade do primeiro século. Seja ela na Palestina, seja ela em Israel, que nós temos exemplo de toda a Bíblia, como é uma sociedade patriarcal, mas seja ela no Império Romano, né, que nós temos o pater familias, que era uma sociedade patriarcal também. Então você chega, imagina agora Jesus contando essa parábola, um judeu chega para o seu pai e fala, pai, o mais novo, pai, eu quero a minha parte da herança. O que vocês acham que um judeu, patriarca dessa família, faria com esse filho? Uma sociedade que a lei de Moisés ordena que se o filho era desobediente, beberrão e etc, etc, o pai deveria pegar esse filho, levar à porta da cidade e falar para os líderes da cidade, olha, esse meu filho é um beberrão, desobediente, não trabalha. O que os líderes da cidade iam fazer com esse filho? Apedrejar à morte. Porque a lei de Moisés mandava fazer isso com o filho desobediente. Então, esse filho chega e fala publicamente para o pai, eu desejo que você esteja morto. O meu desejo é ter o que eu quero. Como você não morre, me dá o que eu quero.
O que um pai normal faria na sociedade de Israel? Se ele não matasse o menino na pedradas, ele expulsaria de casa depois de dar uma coça bem dada nele. Era isso que ele ia ganhar. Mas, para o espanto das pessoas que estão ouvindo a parábola de Jesus, porque todos os judeus, imagina aqueles fariseus agora escutando, muitos deles são patriarcas na sua família, muitos deles têm filhos que estão esperando ali, talvez velhos, são já homens velhos, que os filhos estão esperando para receber a sua parte da herança. E eles ouvindo essa parábola, eles estão pensando assim, eu matava o Juninho, se ele fizesse um negócio desse. Aí, Jesus ele continua e dá uma resposta do pai, que ninguém espera. Qual que é a resposta do pai? O pai concede. O pai pega a parte da herança que é cabível àquele menino, e aliás, em Israel, o filho mais velho, ele tinha mais ou menos 70%, 2/3 da herança ia para o filho mais velho. O resto da herança, o 1/3 que ficava, ele ia para ser dividido entre todos os outros filhos. Por quê? Para que a propriedade, para que a herança não se dissolvesse em muitas partes, para que a terra ficasse com a família. Então, eles mantinham, porque o filho mais velho ia ser agora o novo patriarca. Ele era responsável por cuidar da sua família. Então, o resto dos irmãos pegavam uma parte. Então, esse irmão mais novo, ele pega 30% de tudo que o pai tem. Liquida tudo aquilo, vira cash e some. Agora, eles vivem numa sociedade que todo mundo sabe de que terra é de quem é, a quem pertence. Numa sociedade pequena, numa cidade pequena. Já morou em cidade pequena no Brasil? Quem vem de cidade pequena no Brasil sabe muito bem. Conhece o nome do pai, o nome da mãe. Olha lá, é o Fausto, filho dessa, está dando trabalho de novo. Cidade pequena é assim. Se você veio de cidade pequena, você sabe como que funciona. Era desse jeito. Agora, o Juninho chega para o pai e fala um negócio desse. Ele desonra o pai dele, ele humilha o pai dele publicamente. Todo mundo, a cidade inteira está sabendo. Aliás, está sabendo porque ele vendeu 30% da propriedade do pai dele, pegou o dinheiro e sumiu. Esse homem está humilhado diante da sociedade. Ele pega o dinheiro e some, e vai embora. E o pai, em vez de dar coça no filho, o pai, em vez de matar esse filho, o pai permite que ele vá. Você quer? Está aqui. Está aqui. E ele vai embora. Então, no versículo 13 a 16, ele vai nos falar o que acontece com esse menino. O que vai agora acontecer com esse rapaz que pega tudo, que já começou errado, e aquele negócio, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então ele já pega o dinheiro do pai, e agora ele começa a gastar todo o seu dinheiro, com festa, com bebedeira, com tudo que não pode. Com tudo que não pode. E aí ele vai acabar num ponto tão miserável que ele não tem um trabalho, que ele não tem comida. E aí ele vai com os cidadãos daquela cidade, ele vai falar o quê? Olha, me dá um trabalho. E aí o cidadão daquela cidade vai mandar ele para o seu campo, para ele cuidar de porcos. O que isso quer dizer para nós? Esse menino, ele saiu de Israel, porque os israelitas, os judeus, eles não criavam porcos, porque pela lei judaica, pela lei de Moisés, o porco é um animal impuro. Então eles não podiam criar porco. Quem dirá comer porco? Eles não tinham lida nenhuma com os porcos. Então, isso indica que ele foi para longe de Israel, ele está fora de Israel. E aí, ele não apenas está no meio dos gentios, se você conhece um pouquinho da história de Israel, você vê que os judeus eles não lidam com os gentios. Ele está fora de Israel, e ele não está apenas fora de Israel, ele está pobre, e ele está tão pobre que ele é obrigado a basicamente se escravizar, se vender como um escravo para poder trabalhar no campo de um homem, para cuidar de porcos. Mas olha a situação que ele chega, ele não está com vontade de comer os porcos. Ele está com tanta fome, o problema dele, ele está tão no fundo, que ele quer comer, ele deseja comer aquilo que os porcos comem. Se você, e eu creio que todos aqui já foram, menos os americaninhos aqui, já foram numa fazenda no Brasil, e você já viu que o porco come. Você conseguiu imaginar você colocar a boca ali
e comer? A situação desse rapaz era tão dramática que ele tinha desejo de comer aquilo que os porcos comiam. Aquilo que os porcos comiam. Agora, volta para o primeiro século. Você imagina agora um judeu escutando isso. Você, um fariseu. Um fariseu escutando isso que Jesus está contando para eles. Eles não tinham nem porcos, nem criação de porcos. Quem dirá lidar com porco? Quem dirá cuidar de um porco? Agora, comer o que porco come? O que Jesus está fazendo aqui? Ele está demonstrando de uma maneira muito forte que esse menino chegou no fundo do fundo. Não tem como Jesus, não tinha como Jesus piorar esse quadro. Esse menino é a escória da sociedade. A escória. Ninguém nunca mais o receberia. Nunca mais o receberia. Então, ele vai e chega nesse ponto. Aí ele chega então e tem o plano infalível dele. Porque aí ele cai em si. Ele cai em si e ele fala assim, vou voltar para casa do meu pai. Por quê? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Os empregados do meu pai têm o que eles quiserem para comer. E eu estou aqui passando fome. E aí ele planeja aquele discurso pronto que ele tem. E ele quer voltar para a casa do pai. E aí ele quer voltar para a casa do pai, mas ele quer merecer o seu lugar na casa do pai. Ele tem então esse plano aí, e vê que essa palavra é muito importante. Ele caiu em si. Ele não se arrependeu. Ele caiu em si. Ele somou A mais B igual a C. Ele foi lógico na sua conclusão. Isso, a Bíblia não está falando que ele se arrependeu. Ele não se arrependeu. Ele entendeu, bom, a situação que eu estou aqui é tão deplorável que é melhor eu voltar para a casa do meu pai. Porque pelo menos lá comida eu vou ter. Então isso aqui não é arrependimento. Isso aqui é falar assim, é o seu pensamento lógico. Vou sair daqui, vou voltar para casa do meu pai, pelo menos eu vou ter comida. Não vou morrer de fome. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa, menino se arrependeu, não se arrependeu. Ele agiu com lógica, como talvez qualquer um de nós que agiria. Vou voltar para casa do meu pai, mesmo que eu seja humilhado, maltratado pelo meu pai, pior do que isso aqui eu não vou ficar. Essa é a lógica dele. Qualquer coisa que aconteça comigo fora daqui, vai ser melhor que isso aqui. Então, eu não tenho nada a perder. Já esperaram isso? Eu não tenho mais nada para perder. Vou voltar para a casa do meu pai. Então, ele volta para a casa do meu pai. E aí, nós temos a escandalosa resposta desse pai, que Jesus nos dá. Porque nós vamos dizer que o pai faz 3 coisas. Ele corre, ele abraça e ele beija. Ele corre, ele abraça e ele beija. Agora você imagina, volta para os fariseus ouvindo isso. Aí você imagina um fariseu, toda aquela pompa, com todas aquelas roupas deles, aquelas roupas longas que eles usavam, os patriarcas, homens de respeito. Os patriarcas, eles não corriam atrás nem dos filhos bons. Quem dirá de um filho desse? Então, esse pai, ele olha esse filho, depois de ter humilhado, depois de ter gastado, depois de ter feito tudo o que ele fez, no fundo, a pior situação que um ser humano podia chegar. Ele olha esse filho de longe, ele se humilha para correr atrás desse filho. Porque ele tem que levantar a sua veste, amarrar a sua veste e correr atrás do seu filho, para mostrar as suas pernas, o que não era uma coisa que um patriarca, um homem de respeito faria. E aí, chegando lá, esse menino chega com um discurso pronto, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele vem no caminho inteiro repetindo isso. Estava prontinho, na ponta da língua. Não mereço ser chamado seu filho. O pai abraça esse menino antes que ele fale mais qualquer outra coisa. Lembrando que você imagina a situação de um filho desse que estava cuidando de porcos. Como que ele está voltando para casa? Ele não está voltando para casa bem vestido. Ele não está voltando para casa de banhozinho tomado. Ele não está voltando para casa de terno. Ele está voltando para casa numa situação em que muitos de nós, se nós andarmos e descermos a rua aqui, vamos encontrar algumas pessoas no centro dessa cidade.
É nessa situação que ele volta. Então o pai corre, o pai abraça, e todo mundo sabe, cidade pequena, todo mundo sabe quem é aquele menino. E aí o pai o beija. O pai o beija. E o pai faz mais. E ele chama um dos seus empregados, ele fala, tragam a melhor roupa. Qual era a melhor roupa da casa? Quem tinha a melhor veste da casa? O patriarca, o pai. O que o pai está falando? Peguem a minha própria roupa e vistam esse menino com a minha roupa. Coloquem um anel. Qual anel? O anel de filho, porque ele é meu filho. Não importa o que ele fez, ele é meu filho. Deem a ele sapatos novos, esse menino vai andar diferente. Então perceba que não é nenhuma ação do menino que traz transformação na vida dele, que traz o amor do pai para a vida dele. Não é nada que ele faça. Tudo vem do pai. O pai vai ao encontro. É o pai quem abraça. É o pai quem beija. É o pai quem restaura esse menino. E é o amor do pai que constrange esse menino e traz o arrependimento. Até então, ele apenas tinha agido com lógica. Mas o amor do pai constrange esse filho. E o amor do pai transforma o relacionamento deles. E o amor do pai transforma aquele menino de uma forma que ele vai andar agora como ele nunca andou na vida dele. Agora ele vai amar esse pai, não por aquilo que o pai tem, não por aquilo que o pai pode dar, mas por quem o pai é. Ele é transformado quando o pai o recebe de volta em casa, não como um empregado, não como um trabalhador, mas como filho, como filho. Então Jesus deixa claro que essa é a nossa condição, porque se você ainda não percebeu de quem eu estou falando de você e de mim, e do nosso relacionamento com o Pai. Porque não poucas as vezes, talvez a maioria de nós aqui, a gente vai para a igreja atrás de um Deus que na lógica, bom, se a minha vida está esse fundo do poço que ela está, então falando que lá na igreja o negócio vai resolver, eu vou para onde? Eu vou lá ver se vai dar certo. Bom, se não der certo, pior do que está, não vai ficar. Muitos de nós chegamos assim na igreja. Bom, eu estou aqui, pior do que está, não vai ficar. Então eu vim aqui e estou aqui. Vamos ver o que acontece. E na igreja, Deus ele vem ao nosso encontro. E Ele nos abraça. E Ele nos beija. E Ele nos recebe. E na igreja, então, nós entendemos quem nós somos e quem Ele é. E o amor de Deus nas nossas vidas nos constrange quando nós entendemos o que Ele entregou para nos ter de volta. Isso nos transforma. Porque é exatamente isso que o Jesus ele vai falar aqui no versículo 24, quando ele diz assim, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai nos falar em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Todos nós éramos por natureza inimigos de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Carecíamos da graça de Deus, todos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a condição que Deus nos encontra, mortos nos nossos delitos e pecados, como esse filho. Ele estava morto e foi trazido de volta. Aí do versículo 25 para frente, Jesus não acaba aqui a história, porque se tivesse acabado aqui, ele tinha acabado basicamente como ele acabou a da ovelha perdida e da moeda perdida. Mas a história não acaba aqui. Ele vai continuar a partir do versículo 25, agora ele vai lidar com o outro lado da multidão, porque até aqui, ele escandalizou os judeus de uma maneira que ele não tinha mais como escandalizar. Como assim vai receber? Porque agora é isso que o judeu está pensando. Essa resposta do filho, o santo, o filho mais velho, é a resposta do judeu. Quando ele escuta uma história dessa, e quando ele olha para aquela multidão e vê Jesus recebendo pecadores, pessoas, cobradores de impostos, prostitutas, marginalizados.
É assim que eles o veem. Como eles o veem? Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando aproximou-se da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Olha a leitura que esse irmão mais velho tem de toda a situação. Como que ele vê tudo isso? Ele está indignado pelo preço que foi gasto. Qual o preço foi gasto? Um novilho gordo. Para nós hoje, gente, você ter um gado para abate, você cria gado. É barato você matar um novilho? Quantos de nós aqui tem um novilho? Ele tem um novilho, tem uma família rica, uma família que tem dinheiro. Eles não comiam, ao contrário do que a maioria de nós aqui, a sua geladeira deve ter carne na sua casa. Deve ter o freezer lá, você deve ter carne na sua geladeira, certo? Eles não comiam carne. Eles não comiam carne. Carne era uma coisa muito especial, para momentos especiais. Festas de casamento, a Páscoa, onde eles comiam um carneiro, um cabrito. Mas o novilho, nunca eles comiam novilho, porque era muito caro. Então isso aqui vai nos dar a ideia de quanto o pai estava disposto a gastar com esse filho. Porque, aliás, gente, esse filho, ele já saiu, gastou tudo que ele tinha, ele não dá lucro nenhum para o pai. E quando ele volta, o pai ainda o recebe com mais prejuízo, porque vai matar um novilho. Quantas pessoas podem comer um novilho? Quantas pessoas vocês acham que foram convidadas para esse banquete? O vilarejo inteiro. Para comer esse tanto de carne, o vilarejo inteiro foi convidado para comer, para participar dessa festa. A cidade toda estava lá, na casa do patriarca. Então, ele está nervoso, por quê? Porque ele pensava o seguinte, o meu irmão já recebeu o que ele tinha para receber. Agora, o que o pai tem é de quem? Meu. Ou seja, o meu pai está gastando o meu dinheiro para receber esse meu irmão. Está entendendo o que tem na cabeça desse homem agora? E aí, muitos de nós, quando a gente lê isso aqui, é verdade. Esse pai não é justo, não. Porque a gente tem esse lado fariseu nosso. A gente também tem esse lado da meritocracia. Não, eu estou obedecendo, eu mereço. E muitos de nós se identificamos. É por isso que, aliás, a maioria das vezes você não vê ninguém pregando a segunda parte do texto. Porque a gente olha isso aqui e fala assim, eu sou justo, eu mereço, eu... E às vezes um de nós aqui ou outro aqui, a gente se identifica com o filho perdido, né, que voltou todo arrebentado para a casa do pai. Então ele se ira e humilha o pai. Porque a gente pensa que foi só o filho mais novo que humilhou o pai. Mas o filho mais velho humilha tanto quanto o mais novo. Por quê? Lembra? A cidade toda está aí na casa do pai. O pai é o patriarca. O filho obediente, ou não sendo obediente, ele é filho, ele tem que obedecer ao seu pai. Então ele chega e ele chama o empregado e fala assim, o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Seu irmão voltou. Seu irmão voltou. E seu pai está dando uma grande festa para comemorar. Ele fecha a cara na hora. E eu não entro nessa festa. Como que ele ousa fazer um negócio desse? Ele odeia o amor do pai. Ele não aceita o amor do pai. E o pai, agora, dentro da festa, todo mundo sabe que o filho está lá fora, o filho mais velho, o filho lá dentro. O mais novo está lá dentro. Acabou de voltar. O filho mais velho lá fora. Humilhou aqui, agora o pai tem que sair da festa, porque o filho mais velho não quer entrar. E ele vai ter com esse filho. O filho mais velho está, na verdade,
humilhando o seu pai publicamente na frente de todos os seus convidados. Quando ele fala, eu não entro na sua festa. É isso que ele está fazendo. E o pai, da mesma maneira com que ele deixou se humilhado pelo filho mais velho, pelo mais novo, agora ele vai atrás do filho mais velho para tentar trazê-lo para a festa. Então, o pai chama, tenta convencer, e ele não quer nada com nada. O que ele vai responder para o pai é um negócio que é agressivo. Primeiro, se você notar a linguagem, o escravo chega ao seu irmão, o seu pai. Quando o pai dele sai, ele chama o pai de pai? Ele chama o pai de senhor? Ele tem algum tipo de respeito pelo pai? Não. Olha. Ele nem fala com o pai dele direito. Olha. Aquele negócio, dá de dedo na cara do pai dele. Quem você pensa que você é? É quase isso que ele faz. E aí, quando ele vai falar do irmão dele, ele não fala, o meu irmão voltou para casa e você está dando uma festa. Não, esse teu filho voltou para casa. Não é meu irmão, é o teu filho. A gente tem que prestar atenção nessas palavras, porque está revelando o coração dele. Ele odeia o irmão dele, como ele odeia o pai dele. Então, o irmão mais velho, ele não amava o pai. E ele se ira e humilha o pai porque ele ama o dinheiro. E o pai gastou o dinheiro que ele pensa que é dele para receber o irmão. É por isso que ele fica irado e humilha o pai. Então, para o mais velho, mais uma vez, tudo é dele. E o pai está gastando com o mais novo. E aí a resposta que ele dá para o pai: trabalhei como um escravo e nunca desobedeci uma ordem sua. Olha como ele vê o seu relacionamento com o seu pai. Eu trabalhei para você como um escravo. E eu nunca te desobedeci. Esse é o tipo de relacionamento que ele vê que ele tem com o pai dele. Não é meu pai. É quase que o meu senhor, o senhor feudal. Eu sou um escravo nessa casa. E eu nunca te desobedeci. Então, para ele, a recompensa dele aí ele vai falar ali, você nunca me deu um cabrito para comer. A recompensa dele, aquilo que ele queria do pai era o quê? Dinheiro. Aquilo que ele queria do pai eram os bens que o pai tinha, da mesma forma que o irmão mais novo queria. Então ele chega para o pai, isso vai ficar muito claro quando ele fala o motivo por que ele está irado e está humilhando o pai. E o motivo que ele obedece o seu pai como um escravo, não porque ele ama o pai e quer obedecer ao pai, e o pai merece, é digno da minha obediência. Ele vai obedecer ao pai porque ele quer controlar o pai, através da sua obediência. E aí, ele quer receber aquilo que ele tem. Então ele está ali também igual o irmão dele, não vê a hora do pai morrer. Só que ele gasta tudo que tem, o outro fica ali obedecendo ao pai. E aí a leitura que ele tem para mim, bênção mesmo é ter o que você tem, não é ser seu filho. O meu relacionamento com você é um relacionamento comercial, material, não é um relacionamento familiar. Não importa ser seu filho, eu quero ter dinheiro. Então não existe nenhum filho bom nessa história. Nenhum bom nessa história. E aí o pai vai tentar convencer o filho, meu filho entra. E o pai quase que implora para o filho, vem. O pai se humilha para ir ao encontro do filho mais velho. O filho justo. Aí Jesus acaba a parábola, porque acaba aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá, Jesus, e o que acontece? O filho mais velho, ele entra, não entra? O pai entra? O que acontece? Qual que é o final dessa parábola, Jesus? Qual que é o final dessa parábola? A final dessa parábola é o seguinte, ela não está aí, clara, como você pode ver. Mas o filho mais velho, ele vai procurar uma ocasião agora, e um dia, ele vai matar o pai dele. Porque ele odeia o pai dele. E ele odeia o amor que o pai tem por pecadores. Ele odeia o pai dele pelo amor que ele tem pelo irmão mais novo. Pelo amor que o pai tem para receber homens como o irmão dele de volta para casa.
Mas, Rodrigo, isso não está no texto. De onde você tirou isso? Isso é heresia, Rodrigo. Você não pode fazer isso. Uma vez eu falei aqui, e eu repito, se você quer entender as parábolas de Jesus, você tem que ler as parábolas de Jesus, colocar as lentes do Evangelho de Cristo. Porque as parábolas de Jesus estão falando do Evangelho dele. Toda vez que eu quero entender uma parábola de Jesus, eu tenho que entender a partir da vista, da ótica de Jesus Cristo. Então, se você voltar para o começo, quem são os filhos imundos, pecadores, os publicanos? Quem é o filho mais velho? Quem é o filho bom nessa história? Aquele que está obedecendo ao pai? Os fariseus, os mestres da lei. E aí, o que os fariseus estão tentando fazer desde o começo até agora? Procurando uma ocasião para matar Jesus. Eles não aguentam, por quê? Porque Jesus tem esse amor do Pai. Esse amor que, lembra do que Jesus está falando, ele está recebendo pecadores. Essa é a intenção, é por isso que Jesus está contando toda essa parábola. Ele está recebendo pecadores. Por que você recebe pecadores? E ele conta essas parábolas para explicar o porquê ele recebe pecadores. E eles vão então buscar uma ocasião para matar Jesus. É assim que essa parábola termina, com Jesus crucificado, por causa da trama dos judeus. Mas Jesus então nos apresenta 3 coisas, para nós caminharmos agora para o fim, 3 coisas que nós aprendemos com ele, nesse texto, nessa passagem. Quem é Deus, o que é pecado e o que é salvação. Quem é Deus? E essa visão de Deus para eles é uma visão completamente diferente do que eles têm no primeiro século, do que o judeu tem. Quem é Deus? Deus é aquele que, se você não andar certinho na linha, Deus vai te matar. Deus só aceita você se você estiver andando na linha. Com Deus não tem perdão. Ou você anda na linha, ou ele te mata, ou ele não te aceita. Você não tem parte nenhuma com Deus, se você não estiver obedecendo a Deus. Ai de você se você não for um bom religioso. Mas então Jesus vem e conta uma parábola que destrói totalmente a visão deles de Deus. Porque Deus é o pai amoroso que sai em busca dos seus 2 filhos. Deus é quem ama incondicionalmente. Deus é quem suporta a rejeição do amor dos 2 filhos, porque os 2 filhos o rejeitam. Deus, então, vai atrás desses 2 filhos, mostra um amor que eles nunca perceberam, tanto por um quanto por outro. Jesus apresenta um Deus que nunca um judeu seria capaz de imaginar. Um Deus que aceita pecadores. E aí ele vai falar o que é pecado. O que é pecado, Jesus? O que é pecado? Nós temos o primeiro caso, o primeiro filho, né, que é o caso clássico de pecado. O que é pecado? Pecado é você pegar aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, a vida que Deus te deu, e gastar com você mesmo. É fazer daquilo que Deus te deu, aquilo que você quer. Por exemplo, eu costumava falar muito para os jovens isso. Pecado é você pegar a sua vida e você tomar as suas próprias decisões. Qual foi a última vez que você, para tomar uma decisão, consultou a Deus? Colocou o seu joelho no chão e pediu a Deus, Deus, o que eu faço com isso? Como que eu faço aqui? Eu faço ou não faço isso? Então, toda vez que eu tomo as minhas próprias decisões, sem consultar a Deus, eu estou em pecado. Por quê? Porque a vida não é minha. A minha vida, ela existe, subexiste em Cristo, que é o autor, o consumador, o sustentador de todas as coisas. Então, eu não posso pegar a minha vida, que não é minha, e gastar ela do jeito que eu quero, porque ela não me pertence. Então, eu viver para mim mesmo, com os meus sonhos, com os meus objetivos, com aquilo que eu quero, com a minha ideia do que fazer, é pecado. Porque a vida não é minha, a vida é dele, foi ele que deu. Então nós temos esse clássico caso de pecado. É aquela pessoa que pega e vai viver em libertinagem. Não quer saber de Deus, não quer saber de igreja. Esse caso todo mundo vê. A gente ainda olha de vez em quando lá para fora e fala assim, olha lá, pecadores, vão tudo para o inferno. A gente é dessa área aí dos fariseus. A gente gosta de olhar a galera lá fora, lá. Pecador. Vai tudo morrer. Então esse é o caso clássico. Mas Jesus, ele vai muito além do caso clássico. Por quê?
Isso é pecado? Isso é pecado. Isso é pecado. Mas Jesus vai nos apresentar o segundo caso. E o segundo caso é o justo perdido na sua justiça. É o justo perdido na sua justiça. Por quê? Porque esse outro, ele quer controlar o pai, e ele quer obedecer o pai, ele quer trabalhar para o pai, não porque ele ama o pai, porque ele quer fazer o pai abençoar ele. Eu vou vir para a igreja, eu vou colocar agora no nosso termo, eu vou vir para a igreja, eu vou dar meu dízimo, eu vou ser um bom crente, mas, ai de Deus, se ele não me abençoar. Ai de Deus, se ele não fizer isso que eu estou pedindo para ele. Ai de Deus. Então, o que eu estou tentando fazer? Eu estou na igreja porque eu amo Deus? Eu estou obedecendo porque eu amo Deus? Eu estou dando meu dízimo porque eu amo Deus? Não, eu quero forçar a mão de Deus a me abençoar. Eu quero controlar o meu pai. E eu sei que meu pai é rico, que o meu pai tem tudo e que ele pode me dar. Dele é a prata, dele é o ouro. Todas as coisas são do Senhor. E é dele por direito de criação. E eu sei que Deus pode fazer assim e mudar a minha vida. É por isso que eu falo que muitos de nós, aliás, talvez nenhum de nós, quer ficar rico. Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe que quando a gente fica rico, não sei se vai dar para ir para a igreja hoje. Porque quando a gente começa a ficar... Gente, vocês já perceberam que em tempos de crise a igreja fica cheia? Em tempos de bonança, a igreja vai esvaziando? Dá uma crise, a igreja fica bombando. Você fala assim, uau, o que aconteceu aqui hoje? E não é por minha causa. Aí o negócio está indo bem, o dinheirinho está entrando, estou comprando bastante casinha lá no Goiás. Aí a coisa vai. Aí eu estou tranquilo. Aí eu não preciso de Deus. Aí a coisa aperta, a gente corre para os braços de Deus de novo. Nós somos motivados através do sofrimento. E o sofrimento vai nos moldando. Vai nos moldando. Conversa com quem daqui há muito tempo, como foi a vida. Aliás, tem um exemplo muito fácil que eu gosto de ver aqui, nos Estados Unidos acontece muito. A pessoa chega aqui com todos os documentos bonitinhos, certinho e tal, e vai trabalhar. Ela vai trabalhar na construção. Quanto tempo essa pessoa dura aqui? 6 meses, 1 ano. O que eu estou fazendo aqui? Deixa tudo para trás, vai embora. Aí você pega uma pessoa que não veio aqui, que não tem nada. Chega aqui, trabalha, passa, né, um aperto. E trabalha e vai. Mas aí, a pessoa vai dando valor. No suor, aquilo que vai acontecendo. E vai aprendendo a confiar em Deus, e vai crescendo. Então, nós precisamos do sofrimento na nossa vida, porque o sofrimento é motivando a gente a andar na presença de Deus e colocar o joelho no chão todo dia, né? Então existem esses dois modelos. O que é pecado? Pecado é pegar mesmo isso aqui, sair tudo, pegar aquilo que Deus te deu, presente que Deus te deu com a sua vida, e sair gastando a sua vida com libertinagem. E pecado também é você estar aqui pensando que você é melhor do que os outros, pensando que Deus ele deve alguma coisa para você, porque você é bom, justo e obediente. Salvação é graça. Tudo que você tem na sua vida é graça de Deus. Nada é merecimento seu. Você é o que é pela graça de Deus. É isso que Jesus nos está ensinando aqui. Então o justo não estava perdido por causa do seu pecado. O justo estava perdido por causa da sua justiça. Ele se orgulhava da sua justiça, como os fariseus se orgulhavam da justiça deles. Ele se achava bom demais e que não precisava do perdão ou do amor do Pai. É por isso que ele rejeita o perdão, o amor. Eu não preciso do seu perdão. Eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu conquisto, eu tenho. Eu sou bom, eu mereço. Eu não preciso que você venha aqui me buscar para entrar na festa. Aliás, eu nem quero essa sua festa. Eu nem quero essa sua festa. Então, 2 maneiras de estarmos perdidos: vivendo para nós mesmos, sem nos importar com Deus, e obedecendo a Deus, e ser um religioso, para forçar Deus te abençoar. Fazer de Deus, eu gosto muito dessa frase, fazer de Deus o seu devedor. Aliás, gente, isso está fardado ao fracasso. Por quê? Porque Deus não é Deus na sua vida. Deus é só um objeto para você conquistar aquilo que você quer. Ele é só um objeto para conquistar aquilo que você quer. Você está usando Deus
para conquistar o que você quer. Então, o que vem depois de Deus é o seu verdadeiro Deus, não é Deus. Mas o Evangelho, ele vai humilhar tanto um contra o outro. O Evangelho vai nos humilhar, tanto um quanto o outro. Porque vai humilhar o justo, que pensa que é bom, que não precisa. Fala assim, você não sabe quem você é. É isso que Jesus está falando aqui. Vocês estão julgando eles porque eles são pecadores? Vocês são pecadores do mesmo jeito. Vocês acham que você não tem acesso ao Pai? Vocês têm acesso ao Pai. O Evangelho é escandaloso, tanto para um quanto para outro. E é isso que Jesus está trazendo. Então nós precisávamos de um irmão mais velho, diferente desse irmão mais velho da história. Porque coitado do irmão mais novo, que tem um irmão como esse, que vê a sua volta para casa como um prejuízo. Mas Deus nos enviou um irmão mais velho, que é diferente desse irmão. E esse irmão mais velho, o nosso irmão mais velho, ele tem o coração do pai, o mesmo coração que o pai tem, de ir atrás do perdido. Jesus é o nosso irmão mais velho. É ele quem deixa a casa do pai para nos tirar do meio dos porcos. É ele quem deixa a casa do pai, que deixa a sua glória, para descer e habitar no meio de pecadores e receber pecadores como nós, para nos tirar do pecado, nos lavar da nossa injustiça e nos apresentar diante de Deus, santos, irrepreensíveis, sem culpa ou qualquer acusação. Esse é o nosso irmão mais velho. Ele gasta tudo o que ele tem para nos resgatar. Ao contrário desse irmão mais velho da história, que não quer desperdiçar um novilho, o nosso Jesus, o nosso irmão mais velho, entrega a sua vida, tudo o que ele tem, para te salvar, para me salvar. Ele divide a sua herança conosco, porque agora ele nos faz cordeiros com ele. E nós reinaremos com ele para sempre. Ele se é despido, ele é colocado nu, para que eu e você pudéssemos ser vestidos. Ele é abandonado por Deus naquela cruz. Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Ele é abandonado por Deus na cruz, para que você e eu pudéssemos ouvir isso. Vinde, benditos do meu Pai, para o gozo eterno. Ele é abandonado na cruz, para que nós pudéssemos ser adotados e ser chamados filhos de Deus. Ele é rejeitado para que nós pudéssemos ser abraçados e beijados por Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. E é disso que essa parábola, é disso que ela está falando. De que não existe nenhum bom, nenhum sequer. Não existe ninguém que mereça, não tem ninguém justo. Pecadores que reconhecem que são pecadores e que precisam da graça de Deus são bem-vindos. E aqueles que pensam que são justos, eles não aceitam. Por quê? Porque eles pensam que merecem ou que não precisam do amor do Pai. E é por isso que eles se perdem. Por não aceitar o convite do Pai de entrar na festa com outros pecadores como eles. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos enviou o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos alcançou no meio do nosso lamaçal, no meio dos porcos, enlameados com o nosso pecado. O Senhor nos alcançou, enviando o seu Filho Jesus. O Senhor nos limpou, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue que nos purifica de todo o pecado. O Senhor nos deu um novo caminho, uma nova identidade. O Senhor nos deu uma nova família. Obrigado porque nossa esperança está colocada apenas em Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.